Olá, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde para quem assistir a aula gravada. O assunto de hoje, confesso para vocês que até eu estava empolgado para falar sobre, porque quando eu iniciei meu processo de entender um pouquinho sobre hipnose não verbal, é uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, é entender um pouco esse estado de presença. É claro que nós vamos falar aqui também um pouquinho sobre a mente, sobre os estados de consciência e o estado de presença, para a gente até conseguir dissociar algumas coisas para ficar mais fácil de entender. Então, recapitulamos alguns assuntos que a gente já falou, mas vai tudo ordenando numa ordem para que fique mais gravada para vocês. E também durante a aula, mais na metade da aula ali, eu quero deixar uns exemplos bem práticos para vocês de como eu percebi e como eu vivenciei alguns estados de presença, onde ficou muito gravado para mim e garanto que para vocês também vai ficar pela história que eu vou contar para vocês, por duas histórias. Uma história bem interessante que foi antes de eu conhecer um pouco sobre hipnose não verbal, um estado de presença que eu estive muito presente e vai ficar bem gravado para vocês também. E o outro exemplo é um exemplo onde eu mesmo já entendendo o estado de presença, eu não estava conseguindo evoluir em algumas técnicas não verbais por falta do estado de presença. E aí eu vou explicar para vocês também, vai ficar mais claro. Talvez seja também alguma dúvida que vocês têm. Para isso, claro, continue comigo até o final da aula, que vocês vão ver aí no decorrer as explicações. O assunto de hoje é a mente e os estados de consciência e o estado de presença. Nós vamos falar sobre silenciar o ego, né? E aprofundar o campo. A cura pela presença, sem palavras. O objetivo, na verdade, é compreender os níveis da mente humana e os estados alterados de consciência utilizados pela hipnose não verbal. Explorar como o silêncio, a presença e o campo magnético atuam diretamente no inconsciente profundo, acessando os recursos de cura. Aqui nessa primeira foto, vocês estão vendo aqui a vivência que eu fiz mais recente com o Álvaro. Nós estivemos em Joinville, esse inclusive que está deitado aqui, um médico que estava presente com nós no curso, e a curiosidade grande dele também era como que é essa entrada no transe, como que ele conseguia proteger a energia dele por estar atender muitas pessoas e tal, e mesmo sem acreditar se entravam ou não no transe, dá uma olhada nisso aqui, ó. Opa, boa noite. Boa Boa tarde. noite. Opa, seja bem-vindo, pode chegar. Aqui para vocês verem no estado profundo aqui, com catalepsia. Esse aqui o Álvaro colocou transe através da fixação ocular e ele entrou bem profundo. Resistiu um pouquinho no início, tinha um pouquinho de receio, mas aos pouquinhos foi confiando no processo e chegou a atingir esse estado bem profundo aí que vocês estão vendo agora. Então vamos lá, conteúdo teórico. Nessa sessão, nós vamos explorar os fundamentos teóricos que sustentam a prática da hipnose não verbal, compreendendo como a mente funciona e os diferentes níveis de consciência. Já de antemão, eu já quero deixar para vocês uma indicação, tá? Talvez eu já tenha indicado em outra aula, mas é muito congruente com essa aula. O Poder do Agora, tá? Esse é um livro bastante interessante para você entender um pouco o que, que é dissociar a tua consciência da tua mente, diferenciar o que, que é consciência e o que, que é mente, tá? Então, olha só, como nós já falamos lá na primeira aula, quando nós falamos sobre mente consciente, mente inconsciente, mente subconsciente, nós já apresentamos um pouco de como que funciona tudo isso. Mas vamos recapitular para a gente entender melhor nesse momento agora. Mente consciente, a mente lógica, a razão, apenas 5%. Vocês vão ver aí com Jung também, Freud, a metáfora do iceberg, 5% é o que está acima, 95% é tudo que está abaixo. A mente subconsciente, na divisão aí também utilizada pela hipnose, e vocês vão ver também aqui esses estados teta, delta, que são os estados onde você percebe mais fenômenos, tá? Então,
A mente é um campo multifacetado com diferentes camadas de atuação. Na hipnose não verbal, compreendemos essas camadas não apenas sob o ponto de vista psicológico, mas também bioenergético e espiritual. O inconsciente é como um jardim. O que você planta, floresce. E é interessante que na hipnose verbal também nós temos aquela coisa, né? Não precisa aprofundar mais, tem que resistir, né? Tudo plantando uma sugestão lá no inconsciente para que isso floresça. Mas por que que eu comentei da hipnose verbal agora, nesse momento? Vamos imaginar assim. Quando eu falo hipnose verbal, eu uso muito a dissociação, eu uso a mente. Por quê? Porque eu estou dissociando você do aqui e agora, estou levando você no campo da imaginação, e lá na imaginação eu estou ajudando você a criar novos caminhos neurais. Através da imaginação, o cérebro não diferencia o que é imaginado do que é real. A hipnose clássica trabalha muito isso. Na hipnose não verbal, no magnetismo, no mesmerismo, nós já trabalhamos o estado de consciência, essa atenção plena no corpo. Eu não quero que você dissocie, eu não vou dar um descanso para esse consciente, para esse racional. Não, eu quero dar uma sobrecarga no sistema. Então, ele está no aqui e agora. Perceba que eu falei consciência e falei mente. Se você recapitular lá na primeira aula, você vai ver que estar consciente é estar presente, é estar no aqui e agora. Só existe esse momento. Mente é passado ou futuro. Mente está relacionada ao tempo. Tempo não existe. Na verdade, você só vive agora. Inclusive, você vai ver nesse livro O Poder de Agora, onde Eckhart Tolle vai falar sobre se você conversar com o teu animalzinho de estimação, um gato, um passarinho, um cachorro, e você perguntar para ele que horas são, se ele pudesse falar, as chances são que eles falariam, mas como assim que horas são? É agora. Porque eles não vivem o tempo, eles vivem o momento. Se eu tenho fome, eu vou comer. Se eu tenho vontade de ir ao banheiro, eu vou ao banheiro. Se eu preciso beber água, eu vou beber água. Não fica preocupado, não está identificado com a mente. Então, quando eu me identifico com a mente, eu estou fora do aqui e agora. Eu não estou no estado de presença. Essa que é a ideia. Os estados de consciência cerebrais. A transição entre os estados de consciência é a ponte para a hipnose não verbal. Então, o magnetizador, ao estabilizar sua própria frequência, induz o outro a seguir essa harmonia. Nós explicamos bastante também durante esse sábado que nós tivemos em Joinville sobre isso. Porque é normal, algumas pessoas já conheciam, ainda não conheciam, mas é normal haver essa resistência, né? Não, ninguém vai me hipnotizar. Então, não se trata de alguém te hipnotizar. É o hipnoterapeuta estar no estado de presença, que daqui a pouco vai ficar mais claro o que é o estado de presença. Eu me coloco no transe e a outra pessoa, ao perceber inconscientemente essa leitura não verbal, gestos, olhar, de estar em transe, os neurônios de espelho também vão replicar isso e ela vai se permitir mais fácil. Então não se trata de ter controle, muito pelo contrário, se trata de abrir mão do controle e estar presente. Então, nós também vimos nesse decorrer que com Mesmer, a cura ocorre em estados alterados provocados pela presença, ou seja, a ausência das palavras, a presença magnética. Já isso, os discípulos, alunos, observou o sono magnético espontâneo, com acesso à sabedoria interior, onde poderia ressignificar muito mais rápido. No decorrer da história, lá na outra aula, eu não cheguei a falar do James Dale, mas ele chegou a realizar até cirurgias com o sono hipnótico profundo, no estado delta. Aí nós temos alguns outros que vai seguindo, que não é o caso nesse momento. A frequência do silêncio. Quando as palavras falham, o magnetismo age. O silêncio é a chave no método não verbal.
porque elimina o ruído lógico da mente consciente, cria espaço para o inconsciente emergir. O silêncio entre alfa e teta, naturalmente, sem resistência. A atenção plena e a presença magnética. Veja que aqui, nesse caso que eu falei do médico, que não entendia direito o que que era transe, não acreditava que entraria, esse é o momento onde eu estou elevando a energia dele. Aqui não é uma foto, não dá para ver, mas dá para você ver mais ou menos, ó, o momento em que eu estou subindo a energia e que o peito enche bastante de ar, mais na parte superior aqui, ó. É onde ele dá aquela respirada profunda, liberando e se sentindo mais calmo. Então, a presença é o campo organizador da cura. Quando o terapeuta se ancora no agora, ele magnetiza o campo. A atenção plena aqui é estado, não é técnica. Por isso, não adianta você chegar para mim e falar, Saulo, eu quero que você me ensine uma técnica para eu estar em estado de presença. Eu não vou conseguir te ensinar uma técnica para você estar em estado de presença, porque não precisa. O que precisa é você não estar identificado com a mente. É você estar dissociado da tua mente. O poder está no agora. O silêncio é a linguagem do espírito. Mas antes de eu continuar aqui, eu vou falar para você essa definição e aí eu vou mostrar um outro slide para vocês para ficar mais claro. O estado de presença é a qualidade de consciência em que o indivíduo está totalmente atento ao momento presente, livre de julgamentos, expectativas, distrações mentais ou projeções do passado ou futuro. É um estado não dual de consciência, onde observador e observado se fundem na experiência direta do agora. Agora, olha só, deixa eu passar esses aqui. Eu vou mostrar um outro slide para vocês, que vai fazer um pouco mais sentido também, aí eu retorno nesse aqui. Né? Vamos ver aqui, apresentar. Olha só, vejam esse pequeno mapa mental aqui. Vamos seguir aqui. Eu resolvi resumir esse estado de presença em cinco tópicos aqui para nós meditarmos sobre ele e para também para quando você precisar recorrer a esse material ficar mais fácil de você ter um caminho lógico, certo? Então, dissolvendo a identificação com a mente. Nós comentamos sobre a diferença entre consciência é uma coisa, é estar presente, a mente racional, mente consciente, mente subconsciente, mente inconsciente é outra coisa. Então, consciência e mente. E aí eu tenho o meu cérebro, sistema nervoso e corpo, certo? Então aqui nós dissociamos. Daqui a pouco nós aprofundamos mais isso. O segundo ponto é do falso eu ao verdadeiro eu. Quando eu me identifico com a mente, eu estou vibrando o ego, eu estou no falso eu. Então não é verdadeiro. Eu não estou vendo a real situação. Eu estou vendo uma representação, um mapa mental meu. O terceiro tópico importante a se levar em consideração é o corpo como portal para a presença. Ou seja, se eu não estou identificado com a mente, eu estou presente no aqui e agora, eu tenho uma percepção corporal muito maior, mais aflorada. Desde quente, frio, cheiro, gosto, proximidade, distância, as pessoas, o que cada pessoa está fazendo, como cada pessoa está agindo, eu tenho mais sensibilidade por estar presente no corpo. O quarto ponto é a estabilidade interior do eu sou, ou seja, não diz se eu fui ou eu serei, é apenas eu sou. Esse templo, esse momento agora. Tudo eu posso nesse momento, eu sou.
O quinto ponto a ser levado em consideração para estar em estado de presença é a vida testa a sua presença a todo tempo. Veja que interessante. Por que que a vida testa? Porque a todo momento você vai estar envolvido em situações onde pessoas, lugares, fatos vão te incomodar, vão te tirar da zona de conforto. E vai parecer que sempre as outras pessoas, mas nunca foi, sempre foi você. Então, a todo momento você vai estar sendo testado, vai estar sendo tirado para fora da sua mente. Ah, mas eu comunicava tão bem, de repente não consegui comunicar. Ah, mas eu sabia fazer aquela prova, de repente deu um branco. Ah, mas eu tinha uma conversa legal, tinha algo para fazer naquele lugar, mas aquela pessoa me incomodou. Saí do estado de presença. Então, vamos pegar cada um desses, dissolvendo a identificação com a mente. E o Poder do Agora, que é esse livro que eu já indiquei para vocês, afirma que pensar demais é a fonte de todo sofrimento. Se nós formos ver em relação à Bíblia, o reino de Deus está dentro de vós, uma referência à consciência despertas. Sócrates, a observação interna é o início da sabedoria. Do falso eu ao verdadeiro eu. Mas aqui, chegando aqui, eu quero dar para vocês um exemplo que eu entendi o que que é estar no estado de presença antes de conhecer a hipnose. Certa vez eu estava prestando consultoria e nesse momento eu estava numa empresa que beneficiava madeira. Então tinha alguns barracões, várias empresas dentro de um grande pátio. E nesse pátio havia vários campos e havia muito mato. E lá nessa beneficiadora de madeira existia muito madeira, muito toco de madeira. E nós chegando pela manhã, um pessoal da equipe olhou na porta, estava vindo para entrar na porta uma jararaca. Nós estamos aqui no sul, né? Eu sou aqui do Paraná. Tem a jararaca, a cobra a jararaca tem em todo o Brasil, né? Mas aqui também tem umas espécies bem ferozes. E essa era uma cobra jovem, então ela inocula muito mais veneno e ela estava entrando para dentro do barracão e eles conseguiram prender essa cobra. Conseguiram prender ela num balde, num negócio, segurar ela com varas, uma vara que tinha o comprimento mais ou menos do meu braço, assim. E eles chegaram para mim e falaram: Saulo, o que que você quer que a gente faça com ela? Você quer que a gente mate e tal? Eu olhei para eles e falei: não, não precisa matar, vamos soltar ela aqui, o pátio é grande, vamos soltar lá perto do rio e tal. E aí eles olharam para mim e falaram: tá, se você quer soltar, então é você que solta. E entregaram para mim. Nesse momento, eu sou bastante curioso, eu não tenho medo, mas eu tenho respeito. Mas quando eu peguei ela, eu não podia apertar muito, porque senão ia apertar muito a cabeça dela, ia matar a cobra. Eu não podia afrouxar, porque senão ela poderia se virar, estava um comprimento do meu braço, se virar e me picar ou escapar. Então eu fiquei olhando para aquilo e quando eu segurando ela, devo ter andado, olha, mais de 200 metros, segurando ela para levar até próximo ao rio. E quando eu cheguei, que eu coloquei ela na mão, eu coloquei a madeira em cima e até fiz um carinho na cauda dela assim. Aí que eu respirei melhor e eu olhei o trajeto que eu fiz. E aí eu entendi o que que era estar em estado de presença. Naquele momento, eu olhando aquilo, eu olhando o perigo que estava acontecendo, não existia mais nada no meu foco, na minha mente, a mente estava totalmente limpa. Eu estava ali, naquele momento, cuidando para não apertar muito, para não soltar e ao mesmo tempo enfrentando todo aquele medo, aquele receio daquele veneno daquela cobra. Então, para mim, hoje, quando fala, o que que é estado de presença, não existe maior estado de presença do que naquela situação que eu estava. Não tinha como eu estar identificado com minha mente naquele momento. Eu estava 100% naquela experiência, sem querer influenciar, sem querer que a cobra fizesse alguma coisa, muito pelo contrário, eu apenas observando e cuidando para não apertar ou para não frouxar para ela escapar. Esse
é uma definição assim verdadeira do que é estar em estado de presença. Mas aí, tá, Saulo, e entendi que estado de presença é estar, então, assim, não está identificado com a mente. Mas como que eu uso esse estado de presença na hipnose? Aí entra uma segunda experiência. Eu, na minha jornada de várias formações, em uma formação que eu estava, onde eu já sabia, já fazia terapia e tal, eu fui fazer uma dinâmica. Nós estávamos em três pessoas. E a dinâmica era a seguinte: tinha uma pessoa que estava dentro do salão, e eu iria magnetizar essa pessoa, eu iria fazer alguns passes, algum exercício com ela, e outra pessoa estaria lá para fora, a porta fechada, não estava em contato com a gente. E a ideia é que o inconsciente do nosso grupo, que já estava conectado, o que eu fizesse para essa moça fosse replicado para outra sem estar vendo a gente. E é possível, são experimentos que são feitos. Nesse momento, eu já tinha feito vários exercícios e eu com a moça comecei a fazer uns passes, entendendo que ela era bastante sensível e tal. Eu comecei a fazer um passe na mão dela, mas com a minha intenção de que ela levitasse a mão. Ok, no primeiro momento eu fazendo, apenas com a intenção de sentir, de perceber, mas eu percebi que não estava dando certo, que ela não estava levantando a mão. E eu já tinha visto, já tinha feito e tinha funcionado. Aquilo começou a me incomodar. Então eu comecei a querer que aquilo acontecesse. E aí eu comecei a fazer, fiz mais passos, aprofundei e nada aconteceu. Nesse momento, aí emerge do trânsito e tal, falou, ó, então vamos dar uma olhada na nossa colega. Como nós fomos lá fora, a colega, de olho fechado, no transe profundo e com a mão direita levantada. A mesma mão da moça que eu estava fazendo os passes com a intenção. Aí nós tiramos ela do transe e eu perguntei para ela, olha, o que que você sentiu? Ela falou, olha, Saulo, eu senti a minha mão muito leve, deu vontade de levitar a mão, mas entretanto eu senti você muito ansioso. E aí eu comecei a ficar ansiosa e minha respiração ficou ruim. Veja que lição maravilhosa eu aprendi nesse exercício. O estado de presença é eu estar dissociado da minha mente. Mas na hipnose não verbal, no magnetismo, eu preciso apenas estar, eu preciso apenas ser para o outro o que ele precisar, não ter a intenção de controlar algo, de fazer com que algo aconteça. Quando eu me aproximo de uma pessoa com a intenção de que algo aconteça, eu estou emanando controle. Logo, eu não estou no meu estado de presença porque estou acreditando que eu sou capaz de controlar ou influenciar alguém. Quando eu vibro essas questões de controle, o inconsciente sábio da outra pessoa tende a repulsar a sugestão. Então, além de eu estar no meu estado de presença, eu estar bem comigo mesmo, eu preciso entender que eu posso apenas estar e perceber como o outro responde à minha presença, não com a intenção de que ele faça ou responda, ou seja, ou aconteça. Eu apenas observo. Isso não é tão simples porque eu preciso rebaixar o meu ego e apenas ser para o outro. Então, além do estado de presença, eu preciso entender que a intenção que eu emano, ela vai chegar antes à vibração que eu vibro, não só o que eu estou pensando, tá? Então, nós passamos para cá. O corpo como portal para a presença. Então, como eu comentei, não é o nosso a mente, o nosso cérebro que tem a vibração maior. A vibração maior é o coração. Então, se eu vibro, eu estou vibrando de acordo com a minha emoção. E é essa vibração que vai encontrar as ondas de vibração, de probabilidade de onda da outra pessoa.
E se eu estiver vibrando ansiedade, a outra pessoa vai vibrar ansiedade. Se eu estiver vibrando o meu ego, controle, a outra pessoa tende a se afastar, porque ela também tem o ego e o controle dela. Aí temos algumas frases. O sábio permanece no ventre, na respiração e no centro, sem expectativas. Oração do coração, atende o peito e o silêncio da mente. A estabilidade interior do eu sou. Presença traz segurança, clareza, discernimento. Não são os fatos que perturbam, mas nossos julgamentos. É interessante os treinamentos dos monges, que é um exemplo que dá para nós trazermos. Não só dos monges, os índios também têm alguns treinamentos bem interessantes. Então, tem monges que treinam seu estado de presença e ele está lá meditando. E o mestre chega com uma vara. E enquanto o aluno está lá meditando profundamente, o mestre chega e dá uma varada nas costas dele com muita força. Porque o mestre quer identificar se ele está no estado de presença. Se ele estiver no estado de presença, ele vai perceber a aproximação do mestre, vai se desviar da varada e alguns ainda conseguem derrubar o mestre. Mas aquele que estava divagando, dissociou com a mente, esse vai levar a varada para daí voltar ao estado de presença. É um dos treinamentos. Outro treinamento interessante é o dos índios. Os índios, quando o jovem está naquela passagem de seus 15 para 16 anos, algumas tribos levam ele lá no meio da floresta, vendam os olhos dele, e a regra é: você vai passar a noite toda aqui sozinho, sentado nesse tronco, e eu, que sou seu pai, vou voltar só pela manhã. E pense o quão perturbador é o jovem ficar vendado no meio da mata, escutando todos os barulhos, os insetos rastejando por ele, tudo o que tem ao redor na floresta, aquilo trazendo ele no estado de presença e alerta a todo momento, querendo fugir daquela situação, o corpo sentindo cada vibração da floresta. E aí a regra é: se você tirar a venda, você não tem essa passagem, você é expulso da tribo, ou você não vai poder crescer na tribo e tal. Então, ele permanece com aquela venda a noite toda. Quando é pela manhã que ele sente os primeiros raios do sol, que ele tira aquela venda dos olhos, ele percebe que o pai dele esteve a noite toda cuidando dele. Mas antes ele passou todo o medo. Ou seja, a partir daquele momento, ele se torna muito mais parte da floresta. Ele já sai mais tranquilo, aqueles barulhos, aquelas coisas já não incomodam mais tanto, porque ele esteve muito no estado de presença lá dentro e entendeu como funciona tudo. A vida testa sua presença o tempo todo. A mente não observada é o adversário. Buda já dizia: a iluminação é o despertar do sono mental. Então entenda que corpo, mente e presença, se eu estiver presente, eu não estou identificado com a minha mente e eu estou mais relacionado com o meu corpo. Se eu estou muito relacionado com a mente, eu estou imaginando, e a imaginação vai reverberar no corpo, mas não necessariamente o que é a real situação presente. Então é importante se ter esse caminho para a sua mente para você entender. Vamos voltar agora lá no slide. Voltando aqui para o nosso estado de presença. Esses exemplos são para ficar um pouco mais gravado para você. É claro, na medida do possível, você vai entendendo como isso é para você e vai ter que ser prática, tá? Não adianta, a teoria vai te ajudar, mas você vai precisar de prática. O estado de presença não é um estado mental comum, mas uma forma de consciência intensamente lúcida e silenciosa. Todos esses slides também ficarão disponíveis para vocês na versão PDF. Quem quiser também a versão do PowerPoint é só me pedir, porque às vezes se quiser apresentar alguma coisa também vai ter, tá? Neurociência da presença. Ativação
da rede do modo presente, que nós temos algumas explicações quando estamos atentos ao agora, há uma redução da atividade no córtex pré-frontal, diminuindo o diálogo interno, ou seja, diminuindo o ruído, diminuindo aquilo que vai afetar eu de observar toda e ter atenção no outro. O aumento das ondas alfas, associação à meditação, empatia, estados hipnóticos, o aumento de atividades na insulina, córtex, regiões ligadas à consciência corporal e autorregulação emocional. Olha só, isso aqui é muito interessante. Nós tivemos inclusive um exemplo agora em Joinville. Deixa eu ver se tem foto aqui, tá? Ó, esse aqui é o médico novamente. Deixa eu voltar aqui, acho que tem uma foto de uma mulher. Se não tiver aqui, depois eu posto lá para vocês verem. Não, ela não tá aqui. Mas eu posto depois, eu posto para vocês. Tinha uma das participantes que ela era extremamente racional, então ela tinha dificuldade para colocar as pessoas no trânsito, para entrar no trânsito também. Entretanto, ela tinha uma resposta não verbal muito nítida. Eu estava conversando com ela e com a amiga dela, e quando eu falei alguma coisa relacionada a uma emoção da amiga, o corpo dela respondeu. E aí eu estava explicando para ela isso, o quanto que o corpo demonstra, se você estiver no estado de presença, você consegue observar isso, tá? Espiritualidade e tradições, né, contemplativas. Aqui nós vemos do Zen budismo, chama isso de mente de principiante. A mente vigilante que tudo percebe sem se apegar. No Vedanta é o estado de Sakshi, observador silencioso. Cristianismo místico, como escritos. Tudo isso aqui são tópicos para aquele que tiver interesse de aprofundar. Aí pode pesquisar sobre isso, tá? Aplicações terapêuticas. Aí nós entramos na questão, tá? Eu entendi o que é estado de presença, eu entendi como que eu me posicionar para ter a intenção para que as coisas fluam, mas como que eu aplico isso na terapia? Então, os desarmes das defesas. A presença profunda do terapeuta desarma defesas psíquicas. Como nós temos batido bastante na tecla, até o Álvaro, inclusive, ele vai mandar no grupo algumas fotos e vai explicar um pouco mais profundo ainda da fixação ocular. Fixação ocular é uma maneira de indução que ajuda a desarmar as defesas, a proxêmica, toda aquela aula que ele já falou lá sobre isso, que vai fazer com que você use a tua presença numa maneira terapêutica, porque você está provocando o sistema parasimpático da pessoa. Ou seja, ela está desconfortável, está ruim, ela quer fugir daquela situação, mas ao mesmo tempo é extremamente terapêutico. Campo de segurança, ele gera um campo de segurança energética que induz o paciente ao estado alfa ou teta espontaneamente. No sábado nós tivemos duas também, que é aquela que nós chamamos que derrete, né? Tipo, que quando você coloca no transe, a pessoa realmente ela não vai nem para frente nem para trás, ela é como se realmente ela desmontasse, né? Então entra rápido. Transformações sem comando. É o ponto de entrada da hipnose não verbal, onde a transformação ocorre sem necessidade de comando lógico. Por isso que vocês vê muitas vezes as apresentações que nós mostramos, tem pessoas que ficam deitadas lá e nós deixamos lá. Porque uma vez que ela entrou naquele estado, o inconsciente dela já faz o que precisa fazer, automático. Síntese: presença é mais do que atenção. É a vibração, é alinhamento, é o campo. Não se impõe pela mente, mas se permite pelo silêncio. Não é um fazer, mas um estado de ser que transforma pela simples consciente. O estado de presença e uma definição profunda com exemplos. Nessa sessão, exploraremos definições mais profundas do estado de presença. Como esse material vai ficar disponível, tá? Aqui vocês vão poder ler esse material, vão com mais tempo para você entender.
Tem dinâmicas também, tá? Um exemplo aqui bem clássico, que é interessante, é o arqueiro Zen não pensa no alvo, nem em acertar. Ele se torna o arco e a flecha no momento. Ou seja, ele se livra das expectativas. Porque se ele tiver aquela expectativa de que eu tenho que, eu preciso fazer de tal maneira, ele vai vibrar diferente. Ele vai vibrar o medo, talvez, a incapacidade, e aí ele vai se identificar com a mente e a probabilidade que vai errar. Quando, no exemplo, ele se torna o arco, ou seja, eu sei o caminho, eu sei o que eu preciso fazer, eu só sou. Quando o disparo ocorre, é natural. Neurociência da presença, aqui nós trazemos uma questão mais científica, tá? Também tem os estudos, tem os detalhes, tem toda a referência aqui para quem quiser aprofundar nas referências. Espiritualidade das transições, tem alguns exemplos também. A presença e o magnetismo, exemplo histórico, Marquês de Pusker, discípulo de Mesmer, percebeu que ao manter o olhar firme e o corpo estável diante do paciente, esse entrava em sono magnético sem sugestão verbal, apenas o campo e a atenção. Exemplo atual, em sessões de hipnose não verbal, um terapeuta que emana presença sem pressa ou tentativa de controle frequentemente vê o cliente entrar em estado alterado com um único toque ou olhar. Foi o que, inclusive, a Carol falou, acho que na minha segunda aula que eu estava dando, ela falou assim, o que que acontece que quando você chegava na frente e tal, a gente já se sentia diferente, ou seja, é disso que está falando aqui, da presença, sem pressa, sem tentativa, apenas ser e a pessoa já define o que ela quer. Aplicações terapêuticas, aqui tem alguns exemplos clínicos, exemplo de hipnoterapia também, e o Álvaro também vai compartilhar mais alguns exemplos com vocês. Presença é como o sol que aquece e cura, sem precisar tocar. Imagine duas pessoas em uma sala. Uma está ansiosa e a outra está totalmente presente, centrada e em paz. Aos poucos, sem dizer nada, o estado de quem está presente contamina. Um exemplo clássico disso é, não sei quem está me ouvindo, ou quem vai ouvir, você tem filhos, mas às vezes você já levou teu filho no pediatra e você chega lá, aquela sala, tá todo mundo parado, todos os pais lá, cada um olhando para um lado, um com o celular. De repente chega uma criança, por mais que esteja quietinha, e ela dá um sorrisão para alguém. Logo aquilo já contagia a sala só pela presença dela. Então a presença é bastante marcante e importante. Algumas citações dos grandes mestres também são importantes para quem quiser, vai dando uma pausa no vídeo depois e vai vendo. E aqui, como sempre, nós deixamos para vocês algumas práticas, exercícios que são interessantes de você fazer, mas lá na frente, depois da nossa série das 10 aulas, eu mesmo vou aplicar alguns exercícios para vocês, tá? Então, usem para vocês. E aqui nós chegamos ao nosso encerramento, tá? Uma missão aí para casa, para quem está assistindo agora e para quem quiser assistir depois. Durante 5 noites consecutivas antes de dormir, sente-se, feche os olhos, respire fundo, silencie por 3 minutos. Observe seu estado mental. Anote como estava a sua mente. Isso é um exercício bastante interessante. Você sentir, você ouvir, perceber o seu momento. Agora, nós abrimos uns minutinhos para. Eu sei que, como pegamos a aula de surpresa, eu não sei quem tanto que está na sala, que quiser complementar, ou quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, sintam-se à vontade, tá? E já vou antecipar um convite, eu vou mandar um link. Agora eu antecipei a aula porque o nosso mestre Paré vai estar dando uma aula direto da França. O link vai estar disponibilizado no grupo, inclusive o assunto é pertinente a esse assunto que nós falamos agora, tá? Se alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição, se tudo tranquilo, nós podemos encerrar.